você não quer amar, não judia dos animais, deixe que eles habitem o mundo em paz. No ar, programa Espaço Animal. Programa Espaço Animal. Se você não quer amar, não judia os animais, deixe que eles habitem o mundo em paz. Olá, boa tarde. Está começando para você aqui pela Rádio Tabajara AM mais um programa Espaço Animal. E o programa tem a apresentação do professor Francisco Garcia, professor do curso de Direito da UFPB, e do radialista Jardel Souza, da cidade de Bahia. Produção e interatividade George Dias. Operador de áudio José Fernandes. Lembrando que você já pode participar do nosso programa através do nosso e-mail ou então através dos nossos telefones que já estão liberados. Este programa tem o oferecimento Clindonto, odontologia especializada. Lojão Agropecuário, Estrada de Cabedelo, em frente à Mata do Amém. Se você não quer amar, não Olá, são 17 horas e 25 minutos em João Pessoa e estamos dando início no dia de hoje, 22 de março de 2016, a este 12º programa que ocorre ao vivo sempre às terças-feiras, das 17h30 às 18 horas, na Rádio Tabajara AM, que é dedicado aos animais. É o programa Espaço Animal, que é ouvido em todo o estado da Paraíba pela frequência 1110 e ainda pela internet, podendo ser sintonizado dessa forma em qualquer lugar do planeta Terra. Quem não puder acompanhá-lo nesses dia e horário, ou ainda quiser ouvi-lo novamente, poderá fazê-lo pelo nosso canal do YouTube. Para tanto, basta acessar o www.youtube.com e pesquisar pelo canal Espaço Animal PB. Todos os nossos programas, até agora veiculados, estão lá. Inclusive este, que agora é ouvido por todos e todas vocês, será, após encerramento de sua transmissão ao vivo, postado nesse canal. E nós já estamos aqui nos nossos estúdios da Rádio Tabajara com a doutora Tereza Cristina Grise, que irá tratar acerca do papel dos protetores nas adoções de animais. Muito boa tarde, doutora Cristina, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Francisco. É um prazer, né? Estar mais uma vez aqui na rádio. Isso, um prazer nosso tê-la aqui novamente no segundo programa de maneira seguida, para dar continuidade à nossa entrevista, ao nosso bate-papo sobre os animais. Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. Programa Espaço Animal. Se você não quer amar. E o programa Espaço Animal, como o próprio nome já sugere, tem como objetivo maior ser o palco por onde as vozes, os clamores dos animais serão gritados, denunciando-se maus tratos impingidos em qualquer parte do estado da Paraíba a esses seres indefesos, trazendo as necessidades relativas a alimentos, medicamentos, consultas médicas, identificando, a partir dos próprios ouvintes, aqueles animais que mais precisam de ser adotados, enfim,
fazendo com que este programa revele-se como um dos instantes mais importantes para eles, no sentido de ser a oportunidade em que as reclamações e súplicas dos animais paraibanos serão compartilhadas com todos e todas que agora nos ouvem. E para que todos esses animais que habitam o estado da Paraíba, quer bem acolhidos em confortáveis lares, quer perambulando pelas ruas dos seus 223 municípios, tenham sua vez aqui no rádio, temos os seguintes meios de comunicação. Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. Pois é, não compre animal, adote, opte sempre por essa alternativa. Existem milhares de animais abandonados, jogados nos mais variados cantos do estado da Paraíba, então, ao invés de comprar, adote. E é nesse caminho que o programa Espaço Animal objetiva ainda conscientizar e sensibilizar toda a população em relação aos cuidados e à guarda responsável dos animais, pois são seres dotados de todas as emoções, todos os sentimentos, dores e prazeres experimentados pelos humanos. É por isso que eles adoecem, por exemplo, das mesmas doenças que os humanos, a exemplo de diabetes, câncer, depressão, enfim. Esses animais também têm as mesmas alegrias e tristezas que nós, humanos, experienciamos. Ainda, o programa Espaço Animal objetiva denunciar possíveis maus-tratos cometidos por pessoas animais, indicando os caminhos a ser tomados por quem quer socorrer esses seres que se encontram em apuros. Esse é um dos grandes objetivos, portanto os nossos telefones já estão abertos, esperando sua denúncia, esperando sua participação aqui. Temos ainda como objetivo divulgar a legislação em geral que protege os animais das agressões humanas, propiciando uma ampla propagação dos instrumentos legais que salvaguardam esses seres dos desatinos das pessoas. E para honrar esses objetivos, o programa Espaço Animal tem entrevistado professores, pesquisadores, médicos veterinários, protetores independentes e representantes de ONGs que se dedicam à causa animal. Nesse rumo, as entrevistas continuarão a ocorrer aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, com autoridades sanitárias, ambientais e policiais, gestores públicos, legisladores e outros envolvidos com a causa animal. Esse o retrato, por assim dizer, do programa Espaço Animal. Não compre animais, adote. Para maiores informações sobre adoção de cães e gatos, ligue 98853-7604 ou 99987-2421. Não compre animais, adote. E como anunciado, vocês já podem participar pelos telefones postados, quais sejam 99987-2421 TIM e 98853-7604 OI, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, questionando a doutora Cristina Grise, que se encontra aqui em nosso estúdio e que começa a bater um papo bem interessante a partir de agora sobre o papel dos protetores nas adoções de animais. Espaço Animal. Entrevista.
você não quer amar. Doutora Cristina Gris é bióloga, doutora em biotecnologia, foi membro da Associação de Proteção Animal Amigo Bicho de 2009 a 2015, membro da Comissão de Ética no Uso de Animais, é membro, na verdade, da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal da Paraíba, desde 2009 até o presente momento. Atualmente, atuando como protetora independente de animais, trabalhando para conscientização das comunidades em relação à promoção de saúde e bem-estar animal. Pois bem, é dentro desse contexto que os protetores de animais têm, fundamentalmente, o papel de sensibilizar e educar as pessoas em relação ao convívio saudável com os animais. Isso seria uma prática da educação ambiental, na verdade. Também, promover o manejo populacional adequado, o qual tem como base 4 pilares da proteção. Quais são? Guarda responsável, esterilização, combate ao abandono e adoção desses animais. Em relação a esses 4 pilares relativos ao manejo adequado, populacional adequado, nós, doutora Cristina, já conversamos aqui na semana passada sobre a guarda responsável, sobre a esterilização e sobre o combate ao abandono. Hoje, nós falaremos especificamente acerca das adoções desses animais. Pois bem, dentro do tema adoção de animais, existem muitos animais para adoção. E por que, doutora Cristina, existem essa infinidade de animais? Como os protetores lidam com essas questões? Bem, Francisco, como ele é o 4º pilar, né, que a gente falou da proteção, ele é justamente o último a ser contemplado, porque se os outros falham, consequentemente nós vamos ter bastantes animais para adoções, né? Então, se nós não temos uma guarda responsável, consequentemente vamos ter abandono, não vamos ter esterilização desses animais e eles vão parar nas ruas e a gente recolhe esses animais, faz um trabalho com eles, né? Os protetores têm esse papel de fazer esse trabalho, Entendo. né? Que era um trabalho que era para ser conjunto com o poder público, Sim. né? Mas na verdade ainda não existe esse compromisso assim assumido, né? E a gente termina fazendo esse papel. E Muito embora, doutora Cristina, seja uma imposição constitucional, esse trabalhar em conjunto nessa direção, justamente. Posta no artigo 225 de nossa Constituição, mas o poder público não. Ainda está omisso, está ausente, né? Exato. Então algumas coisas falham e com isso temos vários animais errantes nas ruas, tanto de João Pessoa como de todo o estado da Paraíba. Animais errantes errantes são animais abandonados. São os animais que a gente chama que vagam, né? Os errantes são os animais que estão vagando na cidade, que estão abandonados. Correto. Né? Então, por que temos tantos animais? Justamente porque falha esse sistema, né? Então, esse ciclo, esses pilares que deviam estar em conjunto falham e os animais terminam na rua, por falta de responsabilidade humana. Né? Porque esses animais, como falado da última vez, eles não são animais silvestres, eles não são animais que estão vivendo em mata, eles são animais urbanos, né? Então, toda a sorte de sofrimento que eles vão passar é justamente pelo nosso falta de cuidado dentro da nossa sociedade, né? Então, vai ter doenças, vai ter atropelamentos, vão ser vítimas de maus tratos, né? De coisas bárbaras, né? Poderão provocar acidentes humanos. Com em certeza. humanos. E vira um ciclo vicioso. As pessoas terminam provocando a morte desses animais por envenenamento, né? Por espancamento. Então a gente sofre muito em ver esse tipo de quadro, né, instalado no Brasil como um todo, né? E a gente falando especificamente aqui na nossa cidade, é um quadro muito permanente ainda e sofrido de ver, né? Sim. Então, é por isso que existem esses animais aí. Eles estão aí porque a população, a superpopulação que está solta na rua, abandonada, se reproduz rapidamente. Como foi falado na última vez, a reprodução se dá a cada 2 meses, né? Então, principalmente os gatos e as gatas, elas parem de 2 em 2, assim, 2 meses é o período da prenhez e um mês depois ela está apta, né? Então, ela reproduz, ela tem a constância de cio bem maior do que uma cadela. Então, você vai ter muito mais gatos na rua, você vê assim, né? Do que cachorros, né? E cadelas na rua. Porque os gatos têm esse cio com mais frequência.
né? E ainda tem o problema do preconceito em relação a gatos e cachorros, porque a preferência nacional é geralmente, e as propagandas que a gente vê por aí até de ração, é muito em relação a cães, né? Os não cães gatos. são as preferências, né, de adoções. Mas hoje a gente vai um pouco desmistificar essa questão do gato, né? Da adoção do gato. Correto. Então, os protetores lidam exatamente com essas questões. Todas essas questões dos 4 pilares, né? Sim. Que é justamente fazer as pessoas adotarem e assumirem o primeiro pilar, que seria a guarda responsável. Então, a partir do momento que você adota, você volta para o pilar primeiro. Eu adotei, então eu vou me tornar responsável por aquele animal. Vou esterilizar aquele animal e vou protegê-lo contra o abandono, né? Então, fecha o ciclo a partir do momento que você promove essa adoção consciente. Correto. Tá? Por isso que a gente sempre pede para as pessoas que adotem através de pessoas assim que fazem o trabalho de proteção, porque já tem toda essa bagagem de conhecimento e de explicação como é que ela deve realmente adotar o animal. As primeiras diretrizes são dadas na hora da justamente, adoção. que é isso que a gente vai destrinchar hoje dentro desse processo. Ah, tudo bem. Então, dentro desse, dando continuidade a essa investigação, por assim dizer, acerca da adoção de animais e dentro do contexto de uma adoção responsável, doutora Cristina, o que as pessoas precisam saber antes de adotar um animal? Quais são as informações base, as informações iniciais que qualquer protetor tem de ter em mente para poder receber aquele animal e ambas as vidas, tanto da pessoa que está recebendo quanto do animal, serem vidas saudáveis, vidas dignas. Viver feliz, né? E viverem felizes, isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte: é muito comum você dizer assim, a minha vizinha tá com uma gata parida, uma cadela parida, eu vou pegar um cachorrinho, eu vou pegar um gatinho. Você leva sem nem pensar nas consequências. Você leva porque é bonitinho, todo filhote é a coisa mais linda, né? Mesmo sem raça definida, que é os animais que não são esses animais dotados de pedigree nem nada, né? Então, as pessoas não se perguntam, e elas tinham que aprender a se perguntar: todas as pessoas que estão na sua casa concordam com essa adoção? Porque se tiver pelo menos um que não concorde, vai criar um clima dentro de casa, esse animal não vai conviver bem com a família e vai ter problemas entre os humanos. E isso pode respingar, né, no próprio animal. Então, esse animal pode sofrer algum tipo de maltrato, né, embora alguns gostem e outros não, e vai dar problema para esse animal. Então, antes de você pegar esse animal para adoção, seja do seu vizinho, seja porque você encontrou na rua, ou seja porque você está adotando de um protetor, você se pergunta: todos aceitam? É básico, tá? Justamente para evitar esse sofrimento do animal e das próprias pessoas. Justamente, para existir um bem-estar entre os familiares e o animal que está entrando naquela família. Certamente. Né? Você tem tempo também de cuidar desse seu bichinho? Que tempo você vai dedicar a ele? Porque o animal precisa que você tenha pelo menos o tempo da limpeza dele, né? Para cuidar se for uma caixa de gatinho, para a caixa de areia, para ele fazer suas necessidades básicas. A higienização de maneira, né? Então você tem que ter tempo para limpeza, você tem que ter tempo para cuidar da saúde dele, isso é, levar para um veterinário, né? Fazer as vacinações corretamente. Então você tem que ter tempo para cuidar da saúde dele, da pele e tudo mais. Você tem que ter tempo de passeios, principalmente os cães. Os cães têm necessidade de passeio. Eles não são como os gatos. Os gatos são mais caseiros, vamos dizer assim. Eles ficam mais naquele ambiente dele ali, e os passeios que ele possa vir a fazer é só ele mesmo sai, volta, e não tem necessidade de um humano guiá-lo, né? Justamente pela diferença de comportamento que existe entre cães e gatos, né? Então se adotou um cão, tem a obrigação de ter um tempo para passear com ele, né? Isso é necessário. Desestressa o animal, faz com que ele seja um animal até mais próximo do humano e menos agressivo com todos da família. E ter tempo também para brincadeiras, por que não? Porque esses animais, principalmente os filhotes, eles têm até 1 ano de idade, são muito brincalhões. Eles têm necessidade de fazer com que desprenda toda essa energia dele, que nem uma criança, né? Ele brinca, ou seja, joga uma bola, então isso é necessário. Tempo, né? Uhum. Outra coisa que você também tem que se perguntar dentro dessa mesma questão. Então, né? lembrando aos ouvintes que
a doutora Cristina está relacionando as perguntas ou os cuidados que todo adotante tem de ter antes de adotar. Justamente, né? Saber se todo mundo concorda, né? Dentro da casa, saber se você tem tempo para cuidar desse bichinho. E cuidar da saúde dele. Se você também quer gastar com ele, quer dizer, investir, porque a vacinação e dar um veterinário, um acidente que possa ocorrer com ele, demanda custo. A alimentação dele, você não pode dar qualquer tipo de alimentação, porque isso vai fazer com que o pelo dele não fique bom, vai ter algum problema de intestino, algum problema renal. Então você tem que procurar uma alimentação saudável, que o próprio veterinário pode indicar isso também, né? Então você vai querer, né, tirar da sua demanda financeira um custo para alimentar bem esse animal, cuidar da saúde dele, é uma questão que você tem que se perguntar, né? E você agora está preparado? Depois que você respondeu todas essas, você diz sim, agora eu quero dizer assim, você agora está preparado também para conviver no mínimo ou 10 ou 15 anos com esse animal? Porque é isso que vai demandar a convivência com ele, que é o tempo que um cão ou um gato convive com você. Porque você tem que planejar a vida desses animais. Justamente, você tem que planejar o seu futuro com ele. Esse seu futuro envolve se você vai se mudar de uma casa, se você vai se separar, né? O marido e a mulher, existe muito a devolução de animal. Depois de 10 anos ele quer se desfazer do animal, né? Não é nem devolução, é abandono. É abandono, porque ele vai procurar alguém da família, ele não está sabendo que aquele animal vai sentir demais, vai entrar até em depressão, principalmente os cães, eles tendem a se apegar tanto a seus donos que ele se deprime e pode morrer. Então, você tem que pensar no futuro dele, como é que eu vou fazer, né? Se eu adoecer, tem alguém da minha família que possa assumir, né? Que vai cuidar da mesma forma, que eu possa mostrar que ele tem que ser cuidado, né? Então são questões importantes, né? Que você tem que responder para poder ter uma vida saudável com ele. Certo. A doutora Cristina falou agora dos cuidados iniciais que todo adotante tem que ter antes de adotar. Resumidamente falando, qual a sequência desses cuidados, doutora? Na verdade, são perguntas, são perguntas que você, como adotante, tem que se fazer antes de ir adotar esse animal. Fazer a si próprio. Tá. Né? Se todas as pessoas da casa concordam com essa adoção, né? Se você tem tempo de cuidar desse bichinho, né? Levá-lo para passear. Cuidar da limpeza dele, da saúde, levar veterinário, etc. Certo. Se você está disposto a investir financeiramente nele, cuidando da alimentação, da saúde, né? Justamente, ir na veterinária, isso demanda custo, correto, né? Se você vai dar um banho, se for um pet, alguma coisa. Então, tudo isso é gasto e você vai incluir esses gastos na sua lista, na sua orçamento, né? da casa, correto, né? Se todos vão concordar com isso também, né? E se você está preparado para o futuro, porque ele vai viver de 10 a 15 anos, até mais, um pouquinho mais em média, de 10 a 15 anos com você. E aí, se você adoecer, se você se mudar, o que é que vai acontecer, tá? Isso. Então, essas perguntas têm que ser respondidas antes de você adotar um animal. Tem que ser respondidas claramente para si próprio. Justo. Então, pois bem, doutora Cristina, ligou um ouvinte agora da Torre, que quer adotar um animal. E ele perguntou o que devo fazer se eu quero adotar um animal. Pronto, você respondeu todas essas questões. Aí você está consciente que o ouvinte pode. da Torre é Lucas Barreto, que mora na Torre. Joia, pois Lucas e demais ouvintes, né? Você respondeu essas perguntas básicas iniciais, né? Todos concordam, tenho tempo para cuidar, tenho dinheiro, eu vou demandar uma parte das minhas finanças para isso, né? E vou viver com ele 10, 15 anos. Agora você vai ter que se perguntar quem vai ser o responsável direto por ele. E quem é a pessoa, porque às vezes tem crianças que vão atrás, ligam e tal, só que por via de regra a gente não faz adoção para criança, porque a criança ela se empolga pelo animal, mas não vai ser ela que vai ser o responsável, nem financeiramente, nem de cuidar, né? Então sempre tem que ter um adulto, a partir de 18 anos, responsável por essa adoção. Então geralmente, se você for adotar por uma ONG, a ONG vai exigir na ficha de adoção algumas questões, que é justamente se você é de maior, né? Se você você quer um animal para companhia ou um animal para guarda, que isso é em relação a cães, que é muito comum. Eu quero um cão para vigiar minha casa. E aí, mas você sabe que você está levando um cão porque ele é um cão de porte,
que dá para você ser vigia também, mas se lembre que ele é uma vida que precisa ser respeitada. Então você não pode manter um cão desse preso, você não pode manter em correia curta, você não pode bater no animal desse, nada que faça, que incorra em crimes, né, da ordem de crimes ambientais que incorrem, né, que são maus tratos. Então você tem que saber, ele vai ser vigia, sim, mas ele vai ser sua companhia também. Ele vai lhe respeitar. Do jeito que você o respeitar, ele vai lhe respeitar. Então ele precisa de alimento, saúde, do mesmo jeito, tá? Então, tanto com a companhia como para a guarda, tem que ter respeito às demandas que ele, de saúde, de alimentação, etc e tal, tá? Sim. Então, aí eu prefiro sempre dizer que é bom você, mesmo que você adote de um vizinho ou de uma outra pessoa, ou então você achou na rua esse animal e adotou, procure uma ONG para se informar, porque geralmente a gente tem todo como é que se diz? Checklist. Ou questionário. Ou então a gente saberá informar você todos os cuidados que você deve ter com aquele animal, né? E a gente vai indicar veterinários que são parceiros nessa luta, né? A favor dos cuidados dos animais. Então tem muitos como é que se diz, veterinários que cuidam disso, né, que são parceiros nossos, então a gente pode indicá-los e dizer quais são as vacinas. Então a gente fala dos banhos, de tudo que você tem que ter cuidado para você viver bem com aquele animal e não ter problemas. Então qual a diferença? Agora eu quero saber qual animalzinho que é melhor, ideal para mim. Eu moro em apartamento, eu moro num lugar pequeno, a gente sempre recomenda, morou em apartamento e lugar menor, cria um gato, um animal. Ou macho ou fêmea castrado, ele não vai causar problema para você. E em geral a gente até diz, cria até 2 no máximo. Por quê? Já pensou um animal viver sozinho, sem nunca mais ver outro animal igual a ele? Ele só vai ver você, né? Mas você vai ir pro shopping, você vai passear, você vai trabalhar e o animal verdade. Não, vai ficar presinho dentro do apartamento e nunca mais vai ver outro ser igual a ele, né? Acho que no dia que ele vê, ele até estranha. Então, a gente sempre pede para as pessoas no máximo adotar um companheirinho, né, para aquele animal. Se for gatinho, é melhor para lugares menores, pequenos, a gente recomenda ser gato. Ah, mas eu tenho problema de alergia. Ah, porque isso, porque aquilo. Olha, a alergia, rapidamente, só explicando a vocês que o problema da alergia que dá é porque a saliva do gato tem uma substância que realmente, como ele lambe muito o pelo, ele passa essa substância para o pelo e essa substância é que causa alergia no humano. Mas então faça o seguinte: passe um pano úmido ou aqueles lenços umedecidos no seu gatinho e deixe ele tomar sol, que aquela substância, ela se deteriora e ele vai se tornar um gatinho menos alergênico para você, tá? Então, a gente recomenda que quem tiver um processo muito forte de alergia, aí tudo bem, você não adote ele agora. Mas se tiver um controle, se você souber controlar isso aí, é só você cuidar do pelo dele e sempre estar passando esse paninho, deixar ele tomar sol, que aí você diminui a questão alérgica. Mas esse paninho teria que ser passado quantas vezes durante o dia? Não, você pode passar uma vez no dia, durante o dia, na hora de sol, e deixar ele tomar banho de sol. Ah, tá. Aí aquilo esse lenço umedecido. Esse lenço umedecido que já é prático e tal, né? Esses são os cuidados simples que a gente, em função dessas alergias que a pessoa reclama muito, né, em relação a gato. E cães a gente recomenda que seja mais para casa, a não ser que sejam cães de pequeno porte, né? Ou então, se for de grande porte, o apartamento tem que ser maior, né? Porque você não pode botar, vamos dizer assim, um labrador dentro de um kitnet, que fica inviável para ele vai se sentir estressado pelo tamanho, né? Então a gente tem que ter esse senso de proporção, né? E se você ama os animais, você mesmo não vai querer botar um animal preso num lugar tão pequeno, né? Um animal de grande porte num lugar pequeno. Então tem que ter esse tipo de senso, né? Vou criar um animal menor e tal. A gente fala muito de cães e gatos porque esses é o que demanda mais abandono. Você não vê abandono de pássaros, você não vê abandono de tartaruga, essas coisas autorizadas pelo IBAMA, que tem, hoje em dia a tartaruga pode ser, né? Mas você vê muito abandono de cães e gatos, né? E a adoção do gato é muito menor do que a adoção de cães. Geralmente as pessoas, até aqueles cães sem raça definida, são mais fáceis de ser adotados. Mas os gatos não, justamente por esse preconceito que se tem. Ah, gato gosta da casa, não gosta de mim. Olha, gente, aí é questão comportamental. Os felinos, eles são por si só seres que gostam de isolamento. Eles não vivem em comunidades. Por isso que eles não se dão muito quando tem grandes grupos de gatos. Eles são seres individuais.
né, você vê que os únicos felinos que vivem em família, grupo de família, são os leões. Mas os demais vivem solitariamente, procriam, a mãe fica com seus filhotes até 1, 2 anos, e depois eles vão fazer a vida dele. E os gatos seguem essa mesma linha. Eles não são gatos de viver em comunidade, diferente dos cães. Os cães gostavam da genética dele, eles têm aquela história da matilha, que vem dos lobos. Então eles gostam de ter um líder, que será você, o líder dele, né, no sentido de educá-lo, de fazê-lo ele ser um dócil em relação aos outros. Então, o líder é nesse sentido. O líder humano. O líder humano, que ele vai respeitar como se fosse o chefe da matilha, né? E ele vai conviver, ele pode conviver com outros cães harmonicamente, né? Porque ele é acostumado, na genética dele já está escrito. Essa informação lá. Essa informação, né? Diferente do gato. Então, não é porque o gato gosta da casa, é porque ele é um ser mais solitário. E ele é um ser noturno. Ele dorme, aí diz, meu gato é preguiçoso, a gente escuta muito isso. Mas não é, porque o costume do gato é que ele dorme de dia e ele é ativo à noite, né? O cão já é mais, ele já também é noturno, né? Mas ele, às vezes, principalmente os pequenos, são muito ativos durante o dia. Então a gente tem que ver o que é que está se adaptando em relação à sua casa, o que é que vai se adaptar em relação à sua vida, o que melhor vai ser para vocês conviverem harmonicamente. E todas essas informações vocês podem ter de protetores. Mesmo que você pegou um animal da rua ou de um vizinho seu, mas você pode ter essas informações de um protetor nos sites dos protetores que existem, né, nas ONGs que tem aqui em João Pessoa, e você vai ter toda essa gama de informação. Ô, doutora Cristina, agora lembrando assim, que se você quer adotar um gato ou um cachorro que seja e mora em um apartamento, certamente esse apartamento deve ofertar segurança para o animal. Isso. Como, por exemplo, redes de proteção, as né? redes de proteção devem estar instaladas em todas as localidades. Justo, não é assim? E justamente porque é necessário, porque isso faz com que porque o animal, principalmente o gato, ele gosta muito de se pendurar, que isso vem também da genética dele de ficar nas árvores, né? Então ele tá no imprint dele, que ele gosta de ficar em lugares altos. Por isso que ele vai para cima de guarda-roupa, de estante, essas Exatamente. coisas. E ele vai para janela. Não é que muita gente diz, meu gato parece que é suicida. Ele gosta de ficar, não, é porque ele gosta de lugares assim para ele vislumbrar o mundo de cima. Então quando ele vai para uma janela de um apartamento que não tem proteção, lógico que ele pode escorregar e cair dali, né, e causar o acidente. Então a gente tem que se prevenir e colocar rede de proteção em todos os lugares. Ok. Só dentro desse detalhe, você acredita, doutora Cristina, que um gato que eu criei, ele caiu do 9º andar e não teve nada? Ele só feriu um pouquinho a ponta do nariz e ficou bonzinho, viveu mais 8 anos. Existe. Mas claro a sorte. que essa é uma exceção, é a exceção da exceção. Sempre dizem porque sempre é interessantíssimo e importante ter a rede de proteção para proteger os animais de quaisquer incidentes. Isso. Tanto o ser humano, né, que você vai receber a visita também de uma criança, e é importante que isso tenha em todo lugar da casa para não, né, evitar. Então também se for em casa, portões também tem que ser mais cerrados. Esses portões muito abertos você tem que botar uma tela, ou então uma grade você tem que botar uma tela, para evitar que o animal tenha muito contato com a rua, porque a rua hoje em dia, com o volume de carro que nós temos, é muito comum você ver animal acidentado, atropelado completamente, assim, né, quer dizer, morre ali instantaneamente, ou fica com um problema na perna, no quadril, que vai ser muito danoso, tanto para o animal como financeiramente para você. Então, para evitar esses acidentes, você tem que deixar seu lugar seguro, seja uma casa ou seja um apartamento, para evitar que o animal sofra. Tudo bem. Doutora Cristina, nós agradecemos por demais a sua participação neste programa e pedimos que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, esses ouvintes que estão interessados em adotar um animal, quer seja um gato, quer seja um cachorro, enfim. Que mensagem final, já que estamos chegando ao final do nosso programa hoje, você teria para essas pessoas? Tudo que foi falado parece até que a adoção é um processo difícil, principalmente pelas ONGs.
Mas, na verdade, gente, isso é só para facilitar tanto o convívio do que está adotando, como do animal que está sendo adotado. Porque se você não faz todas essas perguntas, se você não se planeja para ter esse animal na sua vida, tanto esse animal vai sofrer porque você vai incorrer, e agora, o que é que eu faço? Vou abandonar. Que é a primeira coisa que vem na mente, né? Que isso não deve ser, porque, gente, isso é crime ambiental, né? Então, a gente tem que fazer realmente que essas perguntas sejam respondidas, sejam claras para a família toda, né? E aí sim, você parte para o processo de adoção e vai se viver muito bem, porque um animal na vida da gente nos deixa muito feliz, né? Tira o estresse e nos deixa de bem com a vida. Afinal de contas, nós somos animais, né? Então, afinal de contas, nós somos animais. Muito grato, doutora Cristina. Aguardamos você em uma outra oportunidade, a mais breve possível, de preferência. Eu que agradeço. Eu era feliz, era viva, minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. A cada 6 meses, uma cadela de raça é obrigada a parir uma ninhada. Assim, ela passa a sua vida inteira numa jaula, sozinha, até não aguentar mais e ser descartada como lixo. Não contribua com esta exploração covarde. Não compre animais, adote. Os protetores resgatam animais carentes que vivem abandonados nas ruas. Restituem a sua saúde nas melhores clínicas, somente para lhes dar uma nova chance de terem uma família. Não compre animais, adote os da proteção animal. Este programa tem o oferecimento Clindonto, odontologia especializada. Lojão Agropecuário, Estrada de Cabedelo, em frente à Mata do Amém. E aí nós chegamos ao final do programa Espaço Animal e já convidamos todos e todas para a próxima terça-feira, a partir das 17h30, dia 29 de março de 2016, para estarmos novamente juntos, falando sobre os nossos animais. Se você não quer amar, não judia os animais, deixe que eles habitem o mundo em paz. Você ouviu o programa em defesa dos animais. Até a próxima terça-feira, às 17h30, em Espaço Animal. Espaço Animal.